Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estaremos agora ministrando a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero falar sobre o cenáculo, ou seja, algumas ocorrências, algumas situações naquela que foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Eu quero ler com você, para nós estarmos meditando no livro de João, no capítulo de número 13, a partir do verso 1. Se você puder, aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, ou então seu smartphone, seu tablet, acesse a Bíblia aí, e estaremos lendo nesta noite, no capítulo 13 de João, Evangelho segundo São João. A bendita e santa palavra de nosso Deus, aquela que não erra, que é inerrante, aquela cujo decreto, cujo juízo é inapelável. Ela diz o seguinte: ora,
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse ao Senhor, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Pai querido, nós lemos a tua palavra, que nessa noite, Pai, o Senhor, através do teu Espírito, alcance os corações daqueles que estão conosco, Pai, neste momento, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que reina nos céus e reina na terra, venha falar aos nossos corações através da sua palavra, que é santa, que é viva e eficaz. Aleluia. Queridos, como eu disse, eu quero falar sobre o momento em que Jesus se encontrava com seus discípulos no cenáculo. Sabemos que era o primeiro dia de um período de festa de 7 dias, onde os judeus celebravam a Páscoa. Mas ali, naquele cenáculo, tudo foi preparado para essa festa, para este momento, mas pairava sobre eles uma nuvem negra de tristeza, de sentimento de despedida por tudo que o Mestre Jesus tinha dito. Sabe, queridos, naquele cenáculo nós tínhamos algumas coisas que nos trazem à mente, alguns pontos muito importantes. No cenáculo nós tínhamos ali aquela mesa, nós tínhamos alimentos sobre a mesa, nós tínhamos esquecidos um cântaro com água e algumas toalhas que ali estavam para asepsia, para limpeza, mas que foram esquecidos. E em volta daquela mesa, aqueles homens, aqueles 13 homens se alimentavam, conversavam, e ali no cenáculo tínhamos, como eu disse, a mesa, os alimentos, tinha aquele cântaro, tínhamos palavra, tínhamos também da parte de Deus, o amor de Cristo se revelando. Sabe, amados, e cada uma dessas coisas pode ser exemplificada, pode ter um exemplo para nós que estamos aqui. Esse relato, o relato que nós lemos na hora da celebração da ceia, a respeito daquela noite, está registrado no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, que é chamado de evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 evangelistas dizem a mesma coisa, com algumas nuances, com alguns pontos a mais ou a menos, mas os 3 relatam o momento em que Jesus ceava com os seus discípulos. João apenas fala do momento em que Jesus está tomando a atitude de lavar os pés, como nós lemos aqui. João não relatou o momento da ceia, João não relatou a conversa que eles tiveram naquele instante, mas João revelou o que Jesus fez de muito profundo, que foi o exemplo da humildade. A primeira coisa, queridos, que eu quero passar para os irmãos nessa noite é a respeito da mesa. Aquela mesa fala do quê? Eles sentaram em volta de uma mesa. A mesa fala de intimidade. No cenáculo estavam aquelas pessoas mais íntimas de Jesus. No cenáculo havia
uma revelação de intimidade, de família, de sentimento de família, porque a lei determinava que esta ceia, esta Páscoa fosse realizada somente entre os familiares. Se tivesse alguém passando pela casa, também poderia participar como convidado, mas aquela ceia era para os íntimos, era para a família. E no caso Jesus, não sabemos se nos anos anteriores no seu ministério ele realizou da mesma forma, mas ele diz que esta ceia, este momento, ele tinha esperado com muita ansiedade, porque disse ele, era a última vez que ele estaria se reunindo em volta de uma mesa com aqueles seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos. Sabemos que Jesus tinha muitos discípulos, sabemos que Jesus tinha um grupo de 70 que eram mais próximos dele, que ele enviou para fazer as obras que ele, através do Espírito Santo, revestiu aqueles para trabalhar. Mas hoje, neste momento, naquela ceia, nós vemos Jesus com 12 homens, os 12 apóstolos. Então, naquela mesa, simboliza nada mais, nada menos de que uma intimidade profunda. Será que você que está aí, será que nós que estamos aqui, estamos preocupados, estamos buscando em Deus ter intimidade com Cristo? Jesus deseja ter intimidade com você. Jesus deseja ter intimidade conosco. Ele quer fazer parte. Jesus se diz como o irmão mais velho. Jesus é aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos, nesta noite, celebrarmos do corpo e do sangue dele. Pudéssemos nessa noite, mais uma vez, reafirmar o nosso sentimento de remissão, de perdão que alcançamos na cruz do Calvário. Então aquela mesa simbolizava essa questão de intimidade e de familiaridade. Mas temos também os alimentos. Nós tínhamos ali alguns pães, tínhamos carne, tínhamos provavelmente ervas amargas e tínhamos o vinho. Queridos, os alimentos nos remetem à comunhão. Comunhão, ou seja, eles estavam se alimentando, conversando em torno daquela mesa. Eles que eram íntimos estavam realizando um momento de comunhão. Você quer vencer na vida? Quer vencer esse período difícil de pandemia? Quando as notícias são atrozes, tristes, e todos os dias perdemos até o desejo de estar acompanhando as noticidades, a mídia, porque nos traz tristeza, angústia para muitas pessoas, e na verdade nós não temos certeza quando irá terminar esse processo. Mas quando nós nos abraçamos a Jesus e buscamos ter comunhão com Ele, então podemos gozar da paz, da alegria que Ele nos dá. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam tendo uma comunhão profunda com Jesus. E é engraçado que quando nós olhamos para esse momento de comunhão, o alimento, queridos, no povo oriental, principalmente naquela época, o sentar em volta de uma mesa e participar do alimento que ali estava, dizia muito a respeito daquelas pessoas, falava da comunhão que eles tinham, da confiança entre si, entre eles ali. Mas, queridos, essa comunhão nos remete a algumas coisas importantes. Há um terceiro ponto que nós encontramos ali no cenáculo: palavra que nos remete à revelação. Tinha palavras, mas de forma mais intensa, mais a miúde, a palavra do Senhor. Era Ele quem falava mais. E quando nós entramos no livro de João e lemos o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, nós percebemos que Jesus falou muito naquela mesa, muito naquele momento, muito enquanto eles estavam se alimentando. Jesus falou tantas coisas. Jesus, através da sua palavra, Ele revelou, logicamente, que com tristeza, aquele que iria trair, apontou aquele que era o seu traidor. Ali também, Jesus, através da palavra de revelação, revelou que Pedro o iria negar. Jesus também disse ali, naquele momento, com aqueles discípulos, que eles todos o abandonariam, que ele seria preso. A palavra do Senhor é poderosa para revelar. A palavra do Senhor é poderosa para nos exortar. A palavra do Senhor é poderosa para nos santificar.
Que nesta noite a palavra de Deus alcance o seu coração com revelações, aquelas que o Espírito Santo quer lhe dar, a respeito da sua família, a respeito dos seus negócios, a respeito do seu íntimo, da sua alma, do seu espírito. A palavra de Deus nos remete à revelação. E também ali naquele momento, através da palavra, ele revelou o maior dos mandamentos, um mandamento novo, algo diferente de tudo que ele tinha ensinado. Foi ali, para aqueles 12 homens, que ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus agora ele vai além da lei. A lei determina que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus diz aos seus discípulos: amai-vos como igreja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus revela uma excelente aplicação do amor, algo novo. Não era lei, mas era o período da graça. Amar como Jesus. E como é que Jesus amou? Ele nos amou além da sua própria vida, nos amou mais do que amou a si mesmo. Então ele diz para mim e para você, para nós que somos igreja, que nós devemos nos amar como ele nos amou. Deveremos preferir os outros a nós, deveremos preferir aos outros aos nossos sonhos e desejos, e sobretudo nos submeter ao amor de Deus através da nossa vida. Queridos, ele revelou também ali, naquele dia, naquela noite, em volta daquela mesa, no cenáculo, que viria o Consolador. Ali Jesus ele escancara as janelas do céu para dizer aos seus discípulos uma verdade tremenda: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. O Pai enviará o Consolador. E ele começa a doutrinar, a explicar a respeito do Consolador. Palavras de revelação, palavras poderosas. No cenáculo tem isso. O cenáculo nada mais é do que o local em que ele escolhe para estar com você. A sua casa, a sua vida, o seu momento. Será que no seu cenáculo, no cenáculo em que você está obtendo revelação de Deus essa noite? Ou nos dias de culto? Sabe, querido, nós estamos aqui em um número pequeno. Eu sei o quanto é difícil não poder participar, celebrar o culto. E realmente é muito complicado. Nós muitas vezes estamos limitados por conta de regras, de situações. Mas existe uma coisa: além desta comunhão fraterna de físico, de corpo a corpo, tete a tete, a nossa comunhão, ela é espiritual. E nós temos que buscar essa comunhão, esta palavra verdadeira de que nós somos um só corpo. Sabe, queridos, eu estava pensando ali a dificuldade que nós temos, a saudade que nós temos em nos reunirmos aqui. Mas eu confesso aos amados que seria muito complicado nós estarmos aqui. Eu mesmo tenho dificuldade de me manter distante dos irmãos, ia querer abraçar. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe para sermos um. Mas é um momento que nós devemos vencer isso, vencer este momento. Mas quero que você fique firme na palavra. A palavra de Deus é a revelação. A palavra de Deus é aquela que não muda e que não passará jamais. Mas não era apenas intimidade, comunhão e palavras. Tinha também aquele cântaro, que eu disse, o cântaro que tinha ficado ao lado. E somente João fala sobre esse cântaro. O cântaro estava com água, e ele estava ali para que fosse feito a higiene. Porque os judeus tinham por hábito, quando alguém entrava numa casa, e principalmente antes da refeição, eles se lavavam. E o servo, o escravo, lavava os pés daqueles que estavam entrando. Mas todos entraram, ninguém se lembrou, ninguém quis se colocar na posição de servo. Então Jesus, logo depois da ceia, depois de ter falado e revelado, ele pega e ele vai até o canto, pega o cântaro d'água, pega aquela toalha, ele se cinge com a toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. O cântaro no canto, o cântaro desprezado, fala a respeito da humildade, fala a respeito de estarmos dispostos a servir uns aos outros, de estarmos servindo a Deus e aos irmãos. Jesus se coloca ali na posição de servo e começa a lavar. Dá a impressão que o primeiro que ele foi lavar era Pedro. E Pedro disse: não, Senhor, de forma alguma.
O Senhor não vai lavar os meus pés? E Jesus disse: Pedro, se eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É mais ou menos assim: Pedro, se eu não te servir, se eu não puder te usar agora como exemplo, você não tem parte comigo. Será que eu tenho permitido que Deus me use como servo? Será que eu tenho permitido que Ele me use como exemplo? Será que eu tenho permitido que Ele me faça um exemplo? Será que a minha vida é exemplo? Amados, aquele cântaro fala de humildade. E muitas vezes, como cristão, nós temos que engolir sapos. Temos que suportar afrontas para que o nome dEle seja glorificado. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dificuldade, mas eu sei a resposta para muitas situações as quais você está passando. Humildade. Humildade de reconhecer os seus limites. Humildade de reconhecer que existem pessoas que precisam dos seus serviços e você está prestes e pronto a servir. Humildade de entender que você não tem todo saber, todo conhecimento. Humildade de se curvar diante da cruz dele e dizer: Senhor, eu sou teu servo, usa-me como quiseres. A humildade de servir aos demais irmãos. Nunca foi tão necessário, nunca foi tão urgente pregar a respeito dessa humildade, dessa submissão a Deus. Sabe, queridos, nós passaremos por essa pandemia, nós com certeza sairemos do outro lado. Alguns mais feridos do que os outros, alguns perderão entes queridos na nossa pátria, algumas cidades terão mais mortos do que outros, mas no final corremos o risco de nos orgulharmos de nós mesmos, de pensarmos que com o nosso poder científico, o nosso poder de conhecimento, de sabedoria humana, conseguimos vencer um vírus e a humanidade continua. Corremos o risco de cairmos mais uma vez no humanismo, no orgulho, na jactância e esquecermos o cântaro do cenáculo, a humildade necessária. E Jesus assim lava os pés de todos os seus 12 discípulos, inclusive os pés daquele que iria traí-lo, inclusive os pés daquele que iria negá-lo, inclusive os pés daqueles que iriam abandoná-lo no Getsemane. Ou seja, Jesus mostrou como nós devemos ser humildes com aqueles que também nos ferem. Às vezes são os nossos amigos íntimos, às vezes não, mas o importante é que nós sejamos sempre humildes. Amados, eu disse que tinha o cântaro e as toalhas. As toalhas nada mais é do que o exemplo. Jesus se cingiu com aquela toalha que alguém deveria ter feito para dar o exemplo. Jesus falou: eu fiz isso sendo mestre, então vocês devem fazer também o mesmo uns aos outros. Queridos, Jesus é o supremo exemplo. Quando você não encontrar ninguém na terra que corresponda aos seus anseios, à sua expectativa de santidade, de compromisso com Deus, olhe para Cristo na cruz. Eu sei que muita gente tem se decepcionado com pastores, com pregadores, com homens que se dizem servos de Deus, pelas suas ações e pelas suas atitudes. Mas tem uma coisa, por isso é que você tem que olhar para o exemplo de Jesus. Ele é o supremo exemplo. Eu posso falhar, nós podemos falhar. É lógico que nós devemos lutar contra todo tipo de pecado, toda inclinação pecaminosa, mas o supremo exemplo é Jesus. Paulo, olhando para si, para a sua vida, ele disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo, apesar de dizer: olha, eu tenho vivido uma vida santa, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Jesus é o supremo exemplo. Ele não deixou exemplo apenas para aqueles 12 homens, mas para todos nós. Por fim, queridos, no cenáculo, naquele ambiente, na última ceia, que todos os meses a igreja cristã celebra, a igreja se reunindo entre os irmãos, celebra a ceia do Senhor. Esse novo pacto fala também da existência daqueles homens que ali estavam, a realidade daqueles homens que ali estavam, e eles simbolizam a esperança de continuidade. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Eu digo como pessoas limitadas que somos, e somos falíveis,
estamos destinados à morte, a não ser que sejamos arrebatados. Mas assim como aqueles homens, aqueles 11 homens que ficaram, porque Judas saiu, quando Jesus terminou, estava Jesus e mais 11, eram 12 agora. Judas tinha saído para sacramentar a traição, a venda de Jesus. Mas aqueles que ficaram, eles eram nada mais, nada menos que a esperança da continuidade. Que esperança era essa, irmão? Jesus começou um ministério, mas esse ministério não podia parar. O ministério da palavra, o ministério da igreja, o ministério da reconciliação para com Deus. Então aqueles apóstolos que ali estavam, era essa esperança de continuidade. No cenáculo, naquela ceia, e todas as vezes que nós nos reunimos em volta desta palavra, nós devemos ter uma esperança de continuidade. Queridos, todos os dias nós estamos nos preparando para servir o Senhor. Quando nós nos levantamos, quando nós nos colocamos de pé, o Senhor quer nos usar, para que vejam em nós a continuidade daquele tempo, daqueles milagres, daqueles sinais. Ali no cenáculo havia essa esperança de continuidade. E nesta noite aqui, nós também devemos ter a mesma esperança que foi revelada ali e que é revelada todas as vezes que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Por isso, nessa noite eu quero te convidar para que você possa abrir o seu coração, que você possa adorar o Senhor, que você possa exaltar o Senhor. Nós estamos chegando ao término dessa celebração, estamos chegando ao término deste culto de adoração e louvor ao Senhor, mas eu quero te convidar a realmente abraçar pela fé a esperança da salvação, e que você seja, irmão, irmã querido, que você seja essa esperança de que o nosso mundo não vai ser dominado pelas trevas, não vai ser dominado pela tristeza, não irá ser dominado por qualquer tipo de sentimento que não seja o sentimento de continuidade da fé, da vitória, dos sinais, dos milagres. Amados, nunca nós precisamos tanto de milagres como nós estamos precisando agora. E nessa noite é o Deus de milagres que está aqui. Nós estaremos louvando ao Senhor neste momento. Eu quero que você saiba que a mesma intimidade, a mesma comunhão, o mesmo poder de revelação da palavra, a mesma manifestação de humildade, de exemplo, de continuidade, de esperança, se manifesta aqui neste lugar esta noite, porque Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter verdadeira esperança. Vamos adorar o Senhor e depois nós estaremos orando juntamente com você aí na sua casa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Papai querido. Oh, aleluia. 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 Santo Deus. Oh, aleluia. Seu orgulho me tirou. Aleluia. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
jade em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. Adore o Senhor onde você está. Se merece Glória a Ele. o amor se ganha. Aleluia. De graça Ele te ama. o recebe. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Teu amado é o mais belo. Aleluia. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo. Milhares e milhares. Aleluia. Onde você está, aí na sua casa, onde você estiver no seu trabalho, você que esteve conosco nesse período de adoração, de celebração a Deus, o Senhor quer que você saiba que também é um momento de pacto com você, um momento em que Ele quer cumprir as promessas dEle na sua vida, na vida de sua família. E se você ainda não experimentou, se você não foi destinatário ainda, ou não se sentiu como destinatário das promessas dEle, eis que eu te digo nesta noite, aquelas que foram conquistadas na cruz, a remissão, a salvação, a reconciliação, a cura, a libertação, são promessas que alcançam a você e a sua família. Eu sei que muitas pessoas estão passando por enfermidades, outras por dificuldades, por desemprego. Nesta noite eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração, sobre o seu peito, e nós estaremos orando neste momento. Estaremos orando para que Deus realize na sua vida o impossível, que o Senhor realize na sua vida aquilo que ninguém pode realizar. Então neste momento nós estaremos orando, e eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração, e vamos orar. Aí onde você está, eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor pode te alcançar. Aleluia, que o Senhor pode mudar a sua vida. Oh Pai querido, vamos orar, queridos. Papai querido, Pai santo, Pai amado, neste momento, Pai, debaixo do nome de Jesus, da autoridade que há neste nome, eu oro, Pai, por essas vidas que estão aqui comigo nesta noite, seus filhos e filhas que com amor, com devoção, com paixão, com carinho, estiveram aqui esse tempo, Pai, para poder proporcionar aos irmãos e irmãs e aqueles que estão ligados a nós através das mídias, que eles pudessem ter um momento de adoração, de comunhão contigo. Obrigado por essas vidas, Pai. Eu peço no nome de Jesus que cuide de cada um deles, cuide das suas casas, da sua família, dos seus negócios, e assim também, Pai, a todos aqueles que estão conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre famílias aqui, sobre famílias que estão carentes e necessitadas, Pai, como teu filho, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Oh, Pai, em nome de Jesus, alcança essas famílias. No nome de Jesus nós proclamamos a cura. No nome de Jesus nós proclamamos a liberdade, a libertação. Que nenhum demônio, que nenhum espírito maligno fique, Senhor, pressionando, aprisionando a mente e os corações. Pai, no nome de Jesus, esta vida que o Senhor me mostra insistentemente agora, eu peço que alcance essa mulher. Pai, eu não conheço, não sei o nome dela, mas o Senhor conhece alguém que está nos assistindo. Pai, está vestida com um vestido de festa, na cor vermelha. Pai, o Senhor sabe quem é. Alcance essa vida agora, liberta ela no nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe com quem está falando. Pai, no nome de Jesus, são milhares e milhares de pessoas, centenas, dezenas de pessoas que terão alcance a este momento. Senhor, no nome de Jesus, que sejam libertados, curados, fortalecidos, que toda tristeza caia por terra, que a alegria da esperança, que a alegria da convicção da salvação inunde muitos corações, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, Pai. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que nessa semana você seja grandemente abençoado. Estejamos orando um pelos outros, estejamos adorando o nome do Senhor. E durante a semana nós estaremos passando informações aos irmãos, mas por enquanto a nossa decisão é não voltarmos a termos o culto presencial por enquanto. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo. Que a bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus nosso Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja. E todos nós dizemos amém. Amém.